Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mind Show. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um filme aí de 2007, que é um filme muito bacana, muito interessante. Tem muito assunto para falar sobre esse filme, que é... O Nevoeiro. Depois da vinheta, então solta a vinheta! Olá, pessoal. Muitos devem já ter assistido esse filme, né? O Nevoeiro, que é um filme baseado no conto do Stephen King. Mas se você não assistiu, você tá perdendo, viu? Porque é um filme, maravilhoso. Perfeito, é um ótimo filme, traz muitos elementos que a gente vai falar um pouquinho sobre psicologia e tudo mais, mas antes o Léo vai dar um pequeno resumo sobre qual é o filme. Lembrando, né, como a gente sempre gosta de lembrar, que a gente não tem como aprofundar as questões do filme e falar sobre o filme sem dar spoiler. Exato. Então, se você não se importa com spoiler, vem com a gente. Mas se você quer ter ali a experiência de descobrir o que acontece nesse filme e tal, dá uma pausa nesse vídeo, volta nele mais tarde, procura o filme. Eu não sei se ele está disponível em algum serviço de streaming, talvez esteja na Netflix, não tenho certeza, mas não é um filme difícil de encontrar. O Nevoeiro é um filme de 2007, onde ele é uma adaptação de um conto do Stephen King. Esse conto, se você tiver interesse em ler, ele está disponível num livro chamado Tripulação de Esqueletos. Então você vai lá no livro e tem esse conto lá, O Nevoeiro. O filme tem algumas diferenças, né? Ele foi adaptado, obviamente, então ele tem algumas diferenças em relação ao conto. E tem também, Rafael Barros, a série do Nevoeiro, que acho que ela tá disponível na Netflix. Se eu não me engano é original Netflix. Eu não assisti a série. Só teve uma temporada e depois ela foi cancelada. Mas a gente vai falar dos eventos do filme. Então esse filme, ele ocorre o seguinte, é uma cidade pacata, é uma cidade pequena, aquelas cidades de interior dos Estados Unidos. Onde todo mundo se conhece. Tem um cara que ele é o David, né? David Drayton. E ele é um artista, não é isso? Um artista, Sim. Ele pinta quadros e tal, tem até uma referência a outros filmes de terror clássico, como The Thing, né, lá no começo do filme. Ele sai pro supermercado com o filho dele e, de repente, eles começam a ver uma movimentação, um caminhão do exército, não sei o que, alguma coisa tá acontecendo. E aí um nevoeiro começa a tomar conta da cidade e tudo começa a ficar... você não consegue ver mais nada, né? E o pessoal se refugia dentro de um supermercado porque o pessoal não sabe o que tá acontecendo, né? E várias pessoas estão lá dentro desse supermercado e aí a gente vai falar das pessoas principais. Tem o David, tem o Ollie, que é um dos funcionários desse supermercado, tem a senhora Carmody, que é uma moradora lá, que ela é muito religiosa, né? Tem os militares. E aí essa galera, mais alguns outros personagens, ficam presos lá dentro desse supermercado, tentando descobrir o que está acontecendo e tendo que lidar com criaturas cutulianas. É uma das coisas interessantes, né? Porque assim, o nevoeiro que vem não é um nevoeiro comum, né? Que nós estamos acostumados em ver em locais mais frios e tudo mais, que de repente baixa aquela névoa, aquele nevoeirozinho e pronto. Mas ele vem de uma forma muito estranha, né? Vem de uma maneira bem intensa que todo mundo ali fica, o que é que tá acontecendo? Parece uma grande fumaça, assim, que começa rapidamente a tomar a cidade de uma forma muito crescente. Quando eles tentam sair do supermercado, aí sim, começam mortes e começam a vir criaturas. Mais do que falar sobre essas criaturas em si, eu acho que aqui vale a pena a gente falar sobre as questões psicológicas que aparecem no filme. Eu acho que a primeira questão dessas é o próprio nevoeiro em si. Porque o nevoeiro é o quê? É aquilo que esconde, é aquilo que guarda o desconhecido. E boa parte do medo das pessoas naquela situação vem do quê? Do desconhecido, porque eu não sei o que tá dentro desse nevoeiro, tem coisas dentro desse nevoeiro. Sim. Então a gente também se depara na nossa vida e na nossa realidade com o desconhecido. E quando esse desconhecido ele chega até nós, ele causa angústia, ele causa medo e ele leva, às vezes, a respostas que são pouco adaptadas para a situação. E a gente vai falar sobre isso, não é? Isso, exato, né? E é bom você lembrar, Léo, porque para tudo na nossa vida, nós temos as respostas
construídas para essas coisas, para as dificuldades. Se você está desempregado, você tem respostas que são culturalmente desenvolvidas diante dessa situação problema. Está desempregado? Vamos lá procurar um emprego. Está desempregado? Vamos poder estudar para conseguir uma coisa melhor para você procurar um emprego. E assim você tem, aos poucos, respostas que a sociedade ela foi construindo. E aos poucos você vai pegando essas respostas para você construir e atua diante daquela situação, problema. O que acontece em alguns momentos, como no nevoeiro, as pessoas não têm respostas construídas ainda para aquilo. É uma situação totalmente aversiva, é uma situação totalmente nova, que ninguém sabe como lidar. E na hora que isso acontece, né, essa angústia, ela se transforma também numa questão de medo, né? O medo, ele acaba tomando conta. O medo do desconhecido, né? Exato, do desconhecido. O medo de não ter respostas diante daquilo dali, o medo de não saber o que fazer com aquela situação, problema. E é o que acontece com os personagens, eles começam a tentar buscar alguma forma de resolver aquela situação ali. Só que o que é que acontece? Existem alguns tipos de respostas, né? Respostas que a gente diz de respostas adequadas ou adaptadas à situação. E existem respostas que são distorcidas diante da situação. É o que o filme coloca, né? Começam a aparecer respostas diferentes, que elas começam a conflitar entre um grupo que tenta pegar de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais pensada, e um outro grupo que pega as respostas bem distorcidas. E aí a gente vê essa dualidade entre o racional e o emocional, eu Sim. diria. Tem um grupo que tipo assim, vamos nos proteger, vamos, sei lá, montar barricadas, vamos tentar aqui ver o que é que a gente pode fazer, usando a racionalidade. E tem um outro grupo em que ele vai pelas respostas emocionais. A gente tá com medo, a gente não sabe o que fazer. E aí vem a senhora Carmody, né? Ela começa com um discurso fanático religioso e ela começa a trazer para ela as pessoas que estão com medo através dessa resposta emocional. E essas pessoas que elas estão com medo, elas não conseguem entrar na racionalidade. Elas começam a ser levadas por essa coisa do fanatismo religioso e durante o filme elas começam a fazer atrocidades. Elas começam a matar os outros, elas começam a ter respostas violentas. É muito interessante ver como isso vai se desenrolando, porque eu acho que é basicamente isso que acontece na estrutura da sociedade quando existe algum tipo de calamidade muito grande, onde as normas e as regras sociais deixam de existir. E as pessoas, elas partem para esse comportamento mais irracional e mais violento também. É interessante porque a forma como a Carmody ela vai apresentar as respostas, ela apresenta essas respostas de uma maneira muito mais fácil, muito mais palatável. Vamos dizer assim, não fácil de que ela consegue explicar aquilo dali tudo, mas ela consegue entregar ao grupo uma narrativa e essa narrativa, ela dá uma certa esperança, uma certa explicação para aquela situação. E é muito comum as pessoas, diante do desconhecido, quando elas não conseguem entrar numa narrativa lógica sobre o que está acontecendo ou ir desenvolvendo aos poucos a resposta lógica diante do que está acontecendo, que é algo que demora, né? Você de repente construir uma resposta lógica, construir alguma coisa assim diante de algo desconhecido, demora. É muito mais fácil você se entregar uma narrativa previamente construída. E é o que acontece com a Carmody. Ela faz uma narrativa e nessa narrativa é uma narrativa que de expiação dos pecados, né? Ela começa a colocar essa questão de expiação dos pecados e tudo mais. E por ela apresentar uma resposta que parece ter um sentido, as pessoas, como uma forma de resolver a angústia, elas se agarram àquilo dali de uma forma muito fanática. É muito comum a gente acabar fazendo isso, né? Quando o lógico falta, o mítico ele acaba preenchendo, e pode preencher de uma maneira um tanto quanto pesada. Só que, poxa, mas essas pessoas, ninguém questiona essa narrativa, ninguém faz questionar. Pode até sim questionar, mas é muito mais fácil você reafirmar aquela narrativa e se agarrar a ela, do que de repente você começar a fazer um caminho contrário, o caminho de, não deu certo, deixa eu ver a lógica disso, deixa eu questionar a narrativa. Porque na hora que você faz isso, você entra de novo na angústia. O que é que eu vou fazer com essa angústia aqui de não saber? O que é que eu vou fazer essa angústia aqui de eu não conhecer o que está acontecendo? Eu vou falar pelo que é mais fácil, que é melhor. Como você falou, Rafael Barros, grande Rafael Barros. Fala, Bosa. Como você falou, né? Algumas pessoas podem até tentar
questionar essa narrativa, só que as pessoas que tentam questionar lá nessa situação, né, com a senhora Carmody, elas são rechaçadas, elas acabam sofrendo represálias da violência, porque assim, para tudo esse discurso religioso tem uma resposta. Ela traz muito essa questão do pecado, de que as pessoas estão ali pagando por algo que elas fizeram de errado, quando na verdade é toda uma situação gerada, né, por um experimento que deu errado. E sem entrar em maiores spoilers, né? A dinâmica que se estabelece dentro do supermercado, com as pessoas presas, criaturas vindo ali, matando as pessoas sem saber o que fazer, assim, esperando uma ajuda e essa ajuda não chega, e aí o que é que a gente faz? Como o Rafael disse, essa angústia ela vai tomando de conta, né? Você vai vendo que o grupo do racional, ele vai ficando cada vez menor. E é o grupo que, no final, decide deixar o supermercado para tentar alguma outra coisa, porque eles veem assim, se a gente continuar aqui, eles vão matar a gente vai ser vítima desse discurso religioso fanático. Então eles decidem deixar em determinado momento o supermercado para tentar a sorte mesmo lá fora, né? E a gente vê como essa coisa que estrutura a nossa sociedade, como isso é um reflexo, né, da própria humanidade e das limitações que a gente tem. Sabe o que eu lembrei agora, cara? Falando assim, não sei se tu lembra do mito da caverna, que é a alegoria da caverna, aliás, né? Mito não, alegoria da caverna. Sim, a alegoria da caverna de Platão. Exato, né? Que quando ele vai falar que existem pessoas presas dentro de uma caverna, né? E de repente elas têm imagens passando, sombras passando, e elas ficam observando aquela sombra que dela é a realidade delas, né? E elas ficam entregues a isso. Até que alguém, ele sai e vê o mundo lá fora e tudo mais, e tá, essas coisas. E acontece uma das partes principais do mito da caverna, né? Que ele morre, né? Só que ele morre porque ele retorna e tenta convencer os outros de que aquilo dali que eles estão vendo não é a realidade em si. E é interessante isso, né? Porque assim, tem alguns momentos que as pessoas estão tão perdidas naquilo dali que elas acreditam, estão tão perdidas naquilo dali que elas entendem o que é realidade, que se você tenta tirar ela desse local, você acaba se perdendo. Não necessariamente você vai morrer como aconteceu na alegoria da caverna, ou como aconteceu lá no nevoeiro, né? Tipo, o pessoal ficou com medo de que iam morrer, né? Mas você acaba se perdendo de si, né? Acaba sendo rechaçado, né? Com piadas, que é o bobo, que não sabe de nada, e por aí vai. E isso daí a gente pode ver tanto situações que aconteceu nessa calamidade grande aí que foi um nevoeiro, mas essas narrativas fantasiosas, né, que fogem da lógica, que entregam uma resposta muito mais fácil, você consegue ver também em outras situações. O que a gente viveu, por exemplo, com o coronavírus é algo muito parecido, né? Você de repente teve a narrativa da cloroquina, você teve a narrativa de que aquilo dali não existe, você teve N narrativas que entregavam uma resposta muito mais fácil do que algo de, não, a gente está vivendo um novo vírus, um vírus complicado, que a gente não tem vacina e que a gente vai ter que tomar atitudes bem pesadas, com muito cuidado, senão vai se tornar algo muito mais complicado, né? Eu acho que vai bem por aí, né? A gente vai vivendo essas calamidades, a gente viveu. De tomar atitudes que são difíceis, sim, mas que a gente precisa encarar essa realidade. E o que aconteceu foi que muitas pessoas não queriam encarar essa realidade porque elas estavam nesse lado mais emocional, nessa angústia muito grande. Então, é melhor eu negar que essa realidade existe, sim, do que eu tentar aqui aceitar e absorver o que está acontecendo. Sim, sim. E muito mais por uma resposta bem pensada, bem planejada diante daquilo dali. E não na panaceia de hidroxicloroquina, essas coisas. E uma outra coisa também, Léo, que eu acho interessante de filmes assim como O Nevoeiro, você vai pegar ali algo parecido, né, com filmes como que colocam as pessoas em situação extrema, como filmes de zumbi, filmes de catástrofe, filmes de apocalipse, essas coisas, porque eles fazem você pensar a respeito das estruturas sociais, né? Chega um ponto que você fica pensando, né, de qual o verdadeiro monstro? É as coisas que estão lá fora ou somos nós humanos mesmo com as nossas atitudes, aquilo dali que a gente acaba tomando, né? A gente acaba se tornando um monstro, né? A gente carrega monstros dentro da gente também. Perfeito, Rafael Barros.
Mas é isso. Obrigado a você que chegou até aqui no vídeo, que assistiu o nosso vídeo, que assiste o nosso canal, acompanha o nosso trabalho. A gente agradece muito. Deixa o seu like, o seu joinha aí, ajuda pra caramba o nosso canal. Se inscreve, se você assiste os nossos vídeos, se inscreve aí. Desce, aperta lá o sininho para você receber sempre as notificações de vídeos novos. Curta, compartilhe e comenta aí que outras obras você acha legal para a gente trazer aqui para o Mind Show. E até a próxima!